Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom final de tarde, né? Quase noite, 19 horas, 3 minutos agora aqui. Bom estar com vocês, um dia corrido hoje, mais um dia muito abençoado e muito interessante em alguns aspectos da estratégia. Todo o dia eu vou desenhando o dia de acordo com aquilo que eu vou falar. E é muito interessante quando a gente fala de estratégia, porque você vai observando tudo, né? Vai observando as coisas, vai observando as pessoas. Se você tiver a oportunidade de pegar um papelzinho aí e uma caneta, seria legal para você desenhar algumas coisas sobre estratégias que a gente vai falar, para você desenhar algumas coisas que você pode refletir, pensar e você pode gerar na tua mente, né? A estratégia é o que te diferencia, né? A grande verdade é essa, né? Então que você possa, vamos nos organizar para a gente poder ter um tempo produtivo aqui, a gente poder, enfim, chegar nos nossos objetivos. Nosso objetivo hoje é aprender sobre estratégia, nosso objetivo hoje é ter uma mente estratégica. A estratégia começa aqui na tua mente, em você dar vazão. É muito interessante porque quando você tá muito nervoso, muito sob pressão, muito sobre debaixo de opressão, quando você está em situações que te desequilibram, a estratégia não vem. A tua mente precisa respirar para poder pensar, né? A estratégia, ela precisa que você esteja em paz. Por isso que a gente vai falar sobre equilíbrio emocional a semana que vem, sobre vencer situações que nos desequilibram emocionalmente, para que justamente quando você desenhar esse foco que a gente falou essa semana, o objetivo, a estratégia, você não saia dela no momento de pressão, né? Nós passamos por pressão, você passa por pressão no trânsito, você passa por pressão na tua vida, relacionamentos pessoais, você passa por pressão com o filho, você passa por pressão no trabalho, você passa por pressão financeira. Pressão é algo normal do dia a dia. Eu não quero mais ser pressionada. Eu às vezes escuto isso e falo, meu Deus, então você quer viver fora da Terra? Né? Ou em Marte ou no céu, porque não tem como não ser pressionado, né? Existe pressão. Pressão é um fator natural, pressão é um fator normal, pressão é um fator do qual você vai passar, é totalmente normal que você passe por pressão, que a pressão exista, que você tenha que lidar com ela, né? Então lembra muito disso, eu tenho que aprender a vencer a pressão, né? Quando você começa a vencer essa pressão, que você começa a ter mais calma para pensar, estar mais centrado, você vai começar a ter uma mente mais estratégica, porque a mente estratégica, ela precisa de paz para pensar, né? Ela precisa de respiro para pensar. Não é respiro de ter um mês para pensar num assunto que é para você pensar em um dia, não exagera, né? Ela pode ser rápida, ela pode ser ágil, ela pode ser inteligente, mas a mente estratégia precisa de paz para pensar. Então, enquanto você está na pressão, a estratégia não vem, né? A estratégia é um start? Não, a estratégia não é start, a estratégia é a conclusão de um raciocínio, né? Então vamos voltar nesse ponto que a gente falou a semana passada, as pessoas pediram pra gente voltar a falar essa semana e não deixa de fazer parte do nosso tema porque a gente tá falando de foco, depois a gente trabalhou a questão dos objetivos, estamos trabalhando percepção e hoje vamos trabalhar estratégia, né? A gente trabalhou disciplina também, então trabalhamos foco, disciplina, objetivo e hoje vamos trabalhar a estratégia. A estratégia é o resultado do objetivo, né? Então, se você seguiu o que a gente falou ontem, ainda tá no ar e a gente deve estar subindo no YouTube, no canal do YouTube, se você quiser fazer inscrição lá, Amanda Baldoni. Se você entender objetivo, como você desenhar o teu objetivo, em seguida você, do o que fazer, o que eu tenho que fazer, o que eu quero fazer, o que eu desejo fazer, eu vou ter que sair do o que uma hora, não, eu quero isso, o que eu quero, né? E aí eu posso até falar junto do porquê eu quero, porque no objetivo eu posso incluir porquê, porque é a motivação do que eu quero, porque é a motivação. Então, o que eu quero mais o porquê eu quero é um objetivo com motivação correta, tá?
Objetivo com motivação correta. Agora, como eu quero, como eu faço, como eu tenho que alcançar, como resolver, aí nós estamos falando de estratégia, né? É o como, é o desenho, né? Semana passada eu expliquei um pouquinho que estratégia é processo, né? Então, o número 1 eu levanto, número 2 eu tomo café, número 3 eu escovo os dentes. Ah, parece besteira. Não, isso é o como, tá? É o como, é o processo que eu gerei. Nós falamos sobre isso semana passada, eu tô retomando o que a gente falou um pouquinho de estratégia para quem não assistiu. Nós também falamos sobre estratégia em administrar, então eu tenho que gerar processo, eu tenho que gerar administração, o como também eu vou ter que gerar, como eu vou administrar situações e como eu vou ter, pagar a conta da situação, que é o custo da situação, né? Toda estratégia precisa pensar nisso, como eu faço, como eu administro e como eu gero e como eu pago a conta, né? Falando em termos bem populares. Essas são as 3 coisas que você tem que pensar para a tua estratégia ser perfeita. Não, eu faço isso, eu bolo um plano maravilhoso, tá bom, mas eu vou conseguir administrar? Tá, mas eu vou conseguir o custo? Então eu vou mandar para baixo para depois subir para cima, entenderam? Né? Ah, é totalmente errado esse português, exatamente, para você gravar. Então você tem que sair de baixo para cima, né? Não, eu fiz uma estratégia maravilhosa, preciso de 10 funcionários, tenho 1, né? Então na administração e no custo você ainda não chegou lá, então o teu processo tá inadequado, porque você precisa sair do mundo real para o mundo ideal. Então, ponto número 1 para a estratégia de hoje, a dica de estratégia de hoje é: eu tenho que saber o que é real. Eu anoto, eu gosto de anotar, porque eu gosto de rabiscar, tem esse hábito, é muito bom pra mente. E eu vou pro ideal, certo? Eu saio do real para o ideal, né? Eu saio daquilo que está acontecendo hoje, financeiramente, profissionalmente, familiarmente. Qual é o real? O real é isso, tá aqui. Né? O real é que eu peso tantos quilos, o real é que eu tô nessa situação na minha família, o real é que eu não tô desempregado, o real é que a minha renda não dá, a minha despesa é 10 mil, minha renda é 4. O real, qual é o real? Preto no branco, né? Isso chama-se diagnóstico em financeiro, né? Quando a gente fala de vida financeira, isso Ciro Ricardo um pouquinho aqui falando, isso chama diagnóstico. Então, qual é a realidade? Eu sei o que eu quero, mas qual é a minha realidade, tá? A partir do real, eu vou para o ideal, né? O que é seguir para o ideal, né? Eu vou fazer o desenho do que eu quero, mas sempre gerando processos, né? O que eu quero? Eu quero uma mudança completa do meu casamento, né? Ah, legal, você quer uma mudança completa do seu casamento. Por quê? Porque na minha realidade a gente tá sem diálogo, porque na minha realidade a gente vivia assim, hoje vive assado. Então o real não tá bom, né? Eu vou desenhar esse real e vou colocar. O ideal seria isso. Aí, nossa, mas a senhora tá falando que eu desenho as 2 pontas pra estratégia? É o certo, né? O que seria o ideal pra você? Que é o sonho, que é o objetivo, vários objetivos somados, né? O sonho é vários objetivos somados. Então, o ideal seria isso, legal. Agora, como que eu vou chegar daqui pra lá? Do dia 1 pro dia 30 tem que passar pelo dia 2, 3, 4, 5, 28, 29? Eu tenho que passar 28 dias do dia 1 pro dia 30 pro mês ser concluído, né? Então, eu tenho que entender isso, tá? Então, eu tenho o real e eu tenho o ideal. Então, para que eu possa traçar estratégia, identifica as 2 pontas. Por quê? Porque aí no caminho, você vai vendo. Então, número 1 de hoje, identificar essas 2 pontas, ok? Tá? Número 2 de hoje, você identificar as barreiras. Por quê? Porque as barreiras estão na sua mente, né? 70 a 80% das barreiras não são reais. Não são reais. Ah, é real sim, a senhora que não sabe, porque eu tenho esse problema na minha vida. Entenda, é um problema real, mas não é uma barreira real. Dá pra superar e tem uma forma de resolver,
Então, qual na tua cabeça são as barreiras? Porque pode ser que eu não enxergue, eu tenha a mesma situação que você e não tenha enxergado a mesma barreira que você, né? Quais são as barreiras que você está enxergando? Então eu tenho uma situação real, tenho uma situação ideal como eu gostaria que fosse, meu casamento, minhas finanças, meus bens, o imóvel que eu moro, a minha relação com as pessoas, enfim, a gente pode falar, a minha saúde, você pode falar de qualquer área da tua vida, porque objetivo e estratégia é para todas as áreas, né? Mas aí você tem o mundo real ideal, mas você enxerga, qual as barreiras que você enxerga? Por que é importante você enxergar, visualizar, esclarecer, trazer existência às barreiras que você enxerga? Ô Marcinha, que saudade de você, tô vendo você aqui. Quando eu começo a enxergar as barreiras que eu enxergo, eu vou começar a desmistificar essas barreiras, né? Talvez eu enxergue que para eu conseguir ter o relacionamento de casamento ideal que eu desejo, ele precisa mudar. Pronto, já é uma barreira que não é real. Porque não é assim que você modifica as coisas, né? Então, quando eu começo a anotar as barreiras que eu enxergo, eu vou pro próximo passo, que é o que eu... Coloque aí número 3, não fique bravo e não saia da live por causa do que eu vou te falar. O que eu tenho que fazer, eu, Amanda, para quebrar as barreiras do processo? Porque eu dependo do outro, eu quero que a secretária faça, eu quero que o cliente, eu quero que os meus filhos, a barreira tá lá, você tem na sua mente, ela é o que muitas vezes a gente chama de bloqueios, crenças limitantes, como você quiser chamar, ela tá lá, é o que você pensa, você tem convicção que você tá certo, mas eu quero que você olhe para a barreira que você escreveu e pense: como eu faço para quebrar os bloqueios, né? Como eu vou fazer para destruir a barreira? Sei, se é o meu filho que vai destruir, a minha mulher que vai destruir, é o meu chefe que vai destruir, o meu vizinho que vai destruir. Eu coloco todas essas barreiras e eu enxergo ali que não podem mudar. Mas quando eu começo a pensar que sou eu que tenho que resolver, aí eu começo a mente, o que eu tô falando pra vocês é um processo mental. A tua mente começa a pensar a solução. Se você der esses 3 passos que eu tô te dando, você vai começar a perceber que se você forçar um pouco, eu tô pressionado. Não, você não tá pressionado. A sua mente precisa pensar soluções. Ela foi feita para pensar soluções. Você é uma pessoa inteligente, você é imagem e semelhança de Deus. A tua mente foi projetada para pensar soluções, né? Então, eu consigo sim. A minha barreira é achar que eu não consigo resolver. Então, você já tá com uma barreira generalizada, né? Vamos recapitular um pouquinho? Ponto 1. Eu desenho onde eu estou, que é o real, e eu desenho onde eu quero chegar, que é o ideal. Aí tem um passo enorme no meio, que é um processo, que são os passos que eu tenho que dar. O número 1, o número 2, até chegar no 30 se fosse um mês, né? Quais os passos que eu tenho que dar para chegar no mundo ideal, né? Muito bem. Aí depois, segundo ponto, eu vou desenhar as barreiras. Eu vou escrever pelo menos no mínimo 3 barreiras que eu coloco. Aí eu não coloco nenhuma, já tá colocando, já é convencido, já tá achando que não coloca nenhuma e já não consegue. Primeira barreira sua, você não consegue enxergar sua deformação, você não consegue enxergar seu orgulho, você não consegue enxergar seus defeitos. Ai meu Deus, hoje tá difícil, vou sair da live. Não, é real, né? Às vezes a gente não consegue enxergar onde a gente tá errando, a gente não consegue enxergar nossas deformações. Então lembra disso, barreira, eu vou quebrar essa barreira, eu vou destruir essa barreira. Como? Ponto 3. Como eu vou ser a responsável em destruir essa barreira, não os outros. Ah, não, porque se meu chefe fizer, não, porque se meu marido falar desse jeito, não, porque se acontecer dessa forma, não, porque não sei o que, não faça isso, né? Pense, eu, Amanda, né, que vou ter que destruir as barreiras. Quarto ponto,
Se você quiser que a tua estratégia dê certo, persevere nela. Porque a gente tem um problema seríssimo com não, N-A-O-T-I-O, como diria minha professora de português do primário, né? Então, você vai ter não do cliente? Vai vir da onde vai te surpreender. Você vai ter não do fornecedor, você vai ter não do público. Você vai viver dezenas de não faz parte da realidade das coisas, né? E o não, ele tem que formar o teu raciocínio para adaptação da estratégia. Puxa, 10 nãos? Peraí, será que eu não tenho que adaptar alguma coisa na estratégia que não tá dando certo? A estratégia vai ser sempre trabalhada. Isso é muito importante você entender, né? Estratégia é uma coisa que você vai sempre trabalhar para melhorar. Então, muitas vezes na nossa cabeça, ai não, recebi 10 não, estou com a estratégia errada. Calma, você não precisa mudar a estratégia inteira, né? Você vai ter que mudar algumas coisas que não estão dando certo. E no teu desespero você larga lá e deixa de fazer, porque é um monte de não que você recebeu. Às vezes você tá tentando vender um produto que pra você foi super legal, que você começou testando, que você sabe que vai dar certo, que tem dentro de você o produto já aconteceu dentro de você, você usou, vai dar... Mas você recebeu um monte de não inicial, e daí? É a estratégia que você vai adaptar, talvez é a linguagem do produto que você vai adaptar, né? Talvez é o que você vai, a forma de falar que vai mudar, às vezes é a cor do produto que você vai mudar, às vezes é a cor da embalagem. Então, cuidado com desistência, né? Para você desistir de uma coisa, tenha certeza que você tem que desistir, né? É melhor você pecar pelo excesso de que você tá tentando e tem que perseverar naquilo, né? Nós somos muitas vezes frágeis emocionalmente. A gente põe quer saber? E ainda mais quando você não depende daquilo financeiramente. Quando aquilo não é 100% o teu foco financeiro, aí que você desiste mais rápido. Ah, não, mas eu tenho um sonho, eu tenho um projeto. Desse projeto eu desenhei os objetivos que a senhora falou. E agora na estratégia não tá dando certo. Mas é porque você não depende financeiramente, aí você fica... É um plano B? Então aí eu fico naquela situação de querer desistir. Então desistir não é crescimento para você. Vencer as barreiras, perseverar e chegar no fim tendo a vitória, isso sim é o teu objetivo, né? Vai em frente nas coisas que você se propôs a fazer. O Covid-19 foi uma pedra no meu sapato, não no seu não, de todo mundo, para não dizer de 100%, de 80% do mercado, vai, porque digamos que 20% tá em alta, né? Então, se o Covid-19 foi uma pedra para você, com certeza foi uma pedra pro teu vizinho, né? E aí que tem uma estratégia nessa fase. Eu tenho que pensar em 90 dias, 40 já passaram, eu tenho que pensar mais 50 pelo menos, se eu for estratégico, no mínimo 90. Qualquer semana dessas eu vou falar para vocês sobre mente estratégica, sobre como a mente estratégica pensa, para você avaliar se a sua mente é estratégica, né? E aí você vai fazer uma avaliação de perguntas e respostas para ver se a sua mente é uma mente estratégica. Então, hoje foi isso, a gente não vai avançar, porque os conceitos têm que ser equilibrados e bons, mas não você seguindo de forma exagerada. Lembrando, real para o ideal, desenho. Segundo, desenho as barreiras. Terceiro, como eu venço essa barreira. Olha para aquela barreira e como eu vou vencer essa barreira sem depender de ninguém, tá? Ah, não tem jeito. Tem. E quarto, venço não. Venço, não deu, não consigo, não quero. Vença na perseverança. Isso vai te fazer muito bem. Vai te fazer vencer limites, vai te fazer chegar naquilo que é o melhor para tua vida. Problema não é destruição. Problema são fatores que fazem você ser melhor. Marli, te amo, saudade, viu? Tô vendo você aqui. Esse coraçãozinho é especial, viu, gente? Uma pessoa muito especial, que eu amo demais, ela sabe. E que você possa olhar para a barreira e pensar, ela vai ser vencida e eu sou uma pessoa que vai vencer. A Adriana tá escrevendo aqui para mim. A Adriana foi uma pessoa que fez o curso de coach financeiro comigo esses dias e ela venceu barreiras incríveis. Então, vamos em frente. Você é aquele que vence a barreira, que desenha a estratégia, e a tua estratégia vai ser diferente, vai ser a melhor. Amanhã eu tô aqui às 19 horas falando sobre como obter resultado. Resultado é importante? É.
Ah, eu fiz um negócio, tive resultado nenhum. É importante ter resultado. Como ter resultado? Oi, Ana. Te amo, querida Cacau. Amo ter resultado. Resultado é legal, resultado é importante, resultado tem que ser mensurado e você tem resultado para alcançar e você é uma pessoa de resultado, ok? Beijo para cada um, obrigado pelo carinho. Até amanhã. Vamos falar de resultado amanhã. Beijinho.